Dona Ingrid mora em São Paulo? Dona Ingrid mora em São Paulo e é muito interessante, ela mora aqui em Perdizes, e mora numa cidade que a acolheu, né? Ela saiu de Rio Negro, de Joinville, e Criança veio, ainda. não, ela já era jovem, Jovem. tentando curar a mãe. Isso é um episódio lindo no livro. Faz assim, parte também. Faz parte do livro. A mãe dela teve que fazer lobotomia. Você imagina que era um processo de cura, que na época não existia medicamentos para você dar para uma pessoa que sofresse de esquizofrenia. E nesse momento, essa busca dela pela cura da mãe também é um episódio que desloca um pouquinho do eixo narrativo do pai, mas mostra que... Desloca, mas é consequência. É consequência. E mostra que ela viveu isso, por isso que a gente batizou o livro que inicialmente chamava Meu Pai Espião, nos originais dela. Uhum. A gente tirou a narrativa desse eixo muito policialesco da coisa, e uma história de exílios pareceu encaixar melhor nisso, porque ela realmente viveu a vida toda exilada em seu próprio país, exatamente pela memória de um tempo tão duro, de um sofrimento tão grande, que foi impingido a ela sem culpa. Né? Tem alguma passagem mais agressiva, mais direta, de confronto pelo fato dela ser alemã? Tem momentos assim muito interessantes, que a casa dela foi toda pichada de suástica, para você ter uma ideia. Ela foi uma vez visitar os parentes no cemitério, chegou lá, os túmulos estavam todos destruídos. Então, em alguns momentos, é lógico que não tem termo nenhum de comparação, não há comparação com o sofrimento judaico na Segunda Guerra. Sim, mas há momentos que lembra. Pagar o... mas há momentos que lembra, aí você se assusta. Lembra muito, ela passou exatamente a mesma coisa que o judeu passava, uma perseguição, um preconceito, um confronto. Só que lá, o que aconteceu, no Brasil houve campos de concentração, mas não chega aos pés do sofrimento de um campo de extermínio. Claro. Né? Quer dizer, inclusive isso é muito claro. Essa é a diferença, né? O campo de concentração, você citou bem, campo de concentração nazista não era um campo de extermínio. Né? Eles estavam lá esperando o momento de morte. Pois é. Então é o que torna chocante a história. E né? teve então no Brasil a gente teve uma área restrita para nazistas. Teve, né? Campo de concentração. Teve alguns campos de concentração. A doutora Priscila ela é especialista nisso. E ela trata muito bem desse assunto. Você teve em Pernambuco, no norte do país, aí não era nem prisão, era uma espécie de colônia agrícola, onde eles preferiam afastar e esperar a guerra acabar, deixar as pessoas meio afastadas. Isso não existe registro, não é? Existe alguns registros que estão começando, registro histórico ainda não chegou. E é muito interessante, à medida que você vem para o sul do país, o número de campos de concentração vai aumentando, e a rigidez deles também vai aumentando, porque você tem ali no sul do país um coeficiente, um número de alemães muito grande. Ilha das Flores, Ilha Grande, ali no Rio de Janeiro, aquele presídio famoso, onde o Graciliano Ramos escreveu Memórias do Cárcere e tal, ali que o pai dela ficou. Ali era realmente era uma prisão, né? E tinha tinha muitos alemães, tinha muitos inimigos da nação, né? E, sobretudo, os que eram acusados mesmo de ser, de alguma forma, espiões ou de estarem ligados à espionagem do nazismo no Brasil. E que departamento cuidava dessa investigação? Quem cuidava dessa investigação? Era a polícia civil, era a federal, era... Era o DOPS. O mesmo DOPS depois que ficou famoso na repressão. Que fez a repressão da ditadura. Exatamente, ele cuidava disso lá. Quer Foi dizer, o treino dele. Mas não adianta também você querer que não fosse ao contrário, né? Imagina se tem uma guerra com outro país, é muito difícil você separar essas coisas, né? Então, mas isso começou a partir do momento que o Brasil realmente se aliou. Se aliou, porque no início da guerra o Brasil não sabia Pelo contrário, recebia o nazista de braços abertos. Foram interesses econômicos. É importante lembrar da Olga, que foi entregue do Getúlio para o Hitler, e para ser morta no campo de concentração. É uma memória muito dura, entendeu? E que mostra que o Brasil ainda fazia parte, até ele entrar para os aliados, graças a Deus, a gente ficou para o lado certo, né, da guerra. E a dona Ingrid estava no olho desse furacão, entendeu? Então eu admiro muito ela pela coragem, pela força, entendeu? E a ajuda da Priscila, ela casou de uma forma muito interessante a minha maneira lírica, literária, de trazer isso de uma maneira muito doce. A própria dona Ingrid fala assim, ainda bem que a gente encontrou você para falar isso de uma maneira doce, de uma maneira suave, de uma maneira... Porque, do contrário, a gente ia causar
muita espécie, porque ia ficar um discurso dolorido, machucado. E o meu desafio literário foi esse, né? Espero que os próximos romances que venham agora sejam mais simples, assim, Olha, de se lidar. É uma história de uma pessoa que foi marcada, a vida dela inteira marcada por esse evento, né? Até hoje, até em consequência do que o destino preparou para ela na família, né? O genro judeu, os pais do genro que ficaram no campo de concentração, marcados pelo campo de concentração. Então, realmente, a vida dela toda marcada e pontuada pela E só no Brasil que você vê uma convivência pacífica, harmoniosa, que aponta mesmo para o que o mundo pode ser, né? Eu acho que e trazer você, né? Só no Brasil, trazer você um autor que conseguisse alinhavar todas essas... É um desafio mesmo. Então tá aqui, espero que as pessoas gostem. Não, com certeza, a gente entendeu, né? A proposta. A produção, a Viviane e eu entendemos que seria um livro de mais investigação, de mais divulgação, não só mostrar o título e indicar para as pessoas. Então, realmente, a gente estava certo. Uma história apaixonante, que a gente viu o quanto você se envolveu. Então, lembrando, uma história de exílios, Ingrid, o autor está aqui conosco, o Marcílio Godoy, inspirado na vida da dona Ingrid Elga Costa, e auxiliado com pesquisa, que foi muito importante para a obra, a Priscila Perazzo, que é a historiadora dentro da obra. A gente aguarda você com uma próxima obra, como você disse, um pouco mais levinha. Leve. Muito obrigado de novo por você ter aceito o nosso convite e falar de mais um pedaço de uma história difícil do mundo, né? Eu acho que todo mundo foi afetado por essas histórias. Deve ter milhares de histórias assim no Brasil, na Europa. Acho que a dona Ingrid até foi feliz em acabar tendo isso registrado e romanceado por pessoas responsáveis e apaixonadas como você e a Priscila. Então, para você comprar o livro, que eu acho que isso é interessante, para que todo mundo está vendo, mas que livro interessante, agora como é que a gente adquire esse livro? No site da Livraria Cultura. O ideal é trabalhar o site da Livraria Cultura, que é um contato mais fácil, mais direto, embora a gente esteja agora com alguma distribuição em algumas livrarias da Editora Sagui, mas é difícil conseguir espalhar isso, uma editora pequena, para o Brasil todo, né? Então, a Livraria Cultura fez um lançamento, foi muito exitoso, e a gente tem no site dela muita facilidade. O livro custa barato, a gente procurou fazer ele custa R$ 29,90 para tentar fazer o livro ter o máximo de leitores possível. A gente agradece muito o seu espaço aqui, Marcos, porque fala super bem de vocês, abrir um espaço como esse para que a gente possa divulgar esse livro e mostrar o quanto é importante a gente criar um país cada vez mais tolerante. A gente, como um programa, esse ano a gente faz 10 anos de programa, que é dirigir a comunidade judaica, mas ainda bem que entenderam o formato do programa, e muitos não-judeus assistem também, até por interesse na história, na tradição, na religião muito curioso, judaica. A nossa obrigação é divulgar esses registros que fazem parte da nossa história, da nossa história universal, e ter aqui no Brasil, encostado a gente, uma história tão bonita. E lembrando vocês, que eu gostaria de falar, a capa maravilhosa é feita também minha profissão, pelo Marcílio, que desde o começo eu achei a capa linda, tem que ter a referência. Então está aqui a indicação, o site da Livraria Cultura, você encontra Ingrid, uma história de exílios. Estou aqui com o autor Marcílio Godoy. Vocês ficam agora com o nosso humor judaico, com o grupo Raposas, e mais uma vez a gente teve o prazer de ter um autor de uma grande obra aqui para vocês. Lechaim.